Olá, luz e paz aos corações. Aguardando só o pessoal entrar. Delícia, os corações chegando. Que top, já somos 9 pessoas. Que delícia, vocês me desculpem um atraso. Nós estamos naquela fase, gente, que a gente vai testando até ser o melhor para todos. Então, o atraso de hoje é em função de algo que estávamos testando com um novo programa e não foi possível. Então, a gente voltou para cá. Então, luz e paz aos corações de todos os aqui presentes. Que a nossa live possa ser maravilhosa e que os conhecimentos aqui trazidos possam ser libertadores, tá bom? Começamos na semana passada falando sobre crenças limitantes. E hoje é trazermos as crenças limitantes, a continuidade daquilo que a gente começou, junto com isso, trazermos aquilo que nos liberta. Quais são as dicas que eu posso dar numa live e quais são as compreensões que vocês possam ter para que essas crenças possam ceder lugar a algo que seja mais valoroso. Combinado? Então, Gabriela, boa noite, querida. Luísa, Clarissa, luz e paz aos seus corações. Deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Ana Beatriz, minha sobrinha. Boa noite, lindona. Luiz. Acho que é Luiz que fala, é mais chique, né? Carlinha tá aqui me dando um apoio. Flávia, boa noite. João Anderson, tio querido, luz e paz ao seu coração. Ângela. Pati Silveira, Zélia, Karine, da minha área Psi, bem-vinda. Acho que a Karine faz um curso maravilhoso de uma pós comigo. Bem-vinda, querida, sinta-se à vontade, tá bom? Giovana tá chegando, Luísa, Marta. Agora, boa noite para todo mundo, porque eu preciso começar, porque é muitas coisas, tá bom? Quem for chegando a partir de agora, sinta luz e paz no coração, sinta como é bem-vindo, mas vamos ao nosso trabalho da noite. Bom, na semana passada, nós conseguimos trazer o quanto as nossas crenças limitantes nos impactam. Temos como combinados algumas situações bem interessantes. A primeira, se você quiser compartilhar algo que seja importante para você, mas você sinta no seu coração que há uma necessidade de anonimato, tem um telefone. Ah, beleza, Karine, bem-vinda, gratidão, viu, pela presença amorosa. O telefone é 31 99954 4329. Carlinha vai colocá-lo aqui para vocês. É o telefone que dá para mandar um tantão de mensagens. A Carla é quem vai ter acesso e vai me passando as perguntas caso você não possa aparecer, tá bom? É Louise mesmo, que chique. Adorei. Stephanie Louise. E além disso, você pode mandar as suas perguntas aqui. Eu vou acompanhando as perguntas sempre e vou respondendo, tá bom? Vocês que já me acompanham já perceberam que eu tenho um problema, eu não consigo falar pouco. Eu amo estudar, a minha alma é uma alma inquieta. Quanto mais eu sei, mais eu quero aprender e eu quero compartilhar com vocês. Portanto, eu preciso dizer o tempo inteiro, que pode ser que eu não consiga falar tudo, tá bom? A Gabriela está perguntando assim: tá travando? Escrevam aqui para mim, por favor, se tá travando para vocês. A Luísa respondeu que tá normal. Gabriela, se você é da cidade de Oliveira, a internet hoje tá ruim. Já fiquei sabendo, tá bom? Não sei de que cidade você é, tá bom? Vamos lá, então. Gente, telefone de filho agora apitando, o barulhinho já vai embora, né? Porque você sabe, a vida da gente é vida real. É vida de quem cuida de filho, de quem cozinha, quem acompanhou os stories. Ontem foi aniversário de Abigail, fiz um estrogonofe vegetariano de primeira, aquela confusão para ficar pronto, porque a vida é para ser comemorada, não é mesmo? Vamos voltar então, crença limitante. Zélia, ótimo, tá em Oliveira e não tá travando, beleza. Vou só dar uma pincelada. Crenças limitantes, então, são crenças que nós criamos lá na nossa infância.
Muitas vezes nós criamos as nossas crenças limitantes a partir de situações que nós vivenciamos com os nossos familiares. Quem não teve a oportunidade de assistir a live da semana passada, eu sugiro que tire um tempinho e assista. Gisele, mas eu tenho pouquíssimo tempo. Amor, assiste devagarinho. Se você gostar demais, assiste de uma vez. Por quê? Não tem como eu retomar tudo nessa live. Combinado? Até por uma honra a quem está aqui e está querendo a segunda live do mesmo tema para a gente caminhar um tantão. Mas o que eu posso dizer? Crença tem a ver com aquilo que a gente vive na infância e tem influência de quem está próximo a nós. Nós falamos na sessão passada da presença de pai, de mãe, de avós, de tios, de irmãos mais velhos. Falamos também da presença da babá, falamos da presença da televisão, ok? Hoje em dia, a gente ainda pode pensar nas redes sociais em larga escala. Isso também vai influenciar, combinado? A Luísa está falando que ela mandou a live para um monte de gente, todo mundo adorou, que houve muita reflexão. É isso, Luísa, o trabalho que eu tenho é de que as pessoas possam refletir. A Karine, que está aqui comigo, a gente fez uma pós na semana passada em logoterapia e análise existencial, foi o segundo módulo. E o professor trouxe algo que eu fiquei a pensar e compartilhei com o Silvio Luiz. É Luiz, tá, gente? Eu chamo ele de Luiz carinhosamente. Comentei isso com ele hoje. Falei, olha, esse mundo, o professor ensinou, eu já tinha lido isso em outros lugares, mas é como se tivesse vestido o meu coração. Esse mundo está cheio de informação e tem pouco conhecimento. O que isso quer dizer? Que todo mundo acha que sabe muito sobre tudo. Ou muitas pessoas acham que sabem muito sobre muitas coisas. No entanto, a gente vai elaborar e vai construir conhecimento sobre aquilo que é a nossa área de estudo, de trabalho, de vivência. Vou te dar um exemplo simples, bem simplório, ok? Uma pessoa que cozinha, sabe ou não sabe falar do conhecimento de fazer um arroz soltinho? Claro que sabe. Uma pessoa que só leu uma receita, vai saber? Tem tanto conhecimento quanto aquela que teve experiência? Claro que não. Ok? Eu tenho aqui, por exemplo, pessoas de diversas áreas de trabalho. Cada um aqui é capaz de desenvolver conhecimento sobre a sua área. Mas informação nós temos aos montes. Então eu fico feliz quando o meu conteúdo gera reflexão, porque é um conteúdo embasado em muitos cursos, em muitos anos de prática. Quem quiser me conhecer melhor, lá nos destaques, aqui nos destaques, né, do Insta, tem lá um pouquinho o resuminho da Gisele Miranda quem é, ok? Vamos voltar então. Se eu, na minha infância, tive uma construção das minhas crenças, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu coloco valor, será que é só da infância? Não. As constelações familiares, com o maravilhoso Bert Helling, hashtag amo Bert Helling, nos traz que muitas vezes as nossas crenças limitantes, elas são herdadas. E hoje eu trouxe para vocês umas questões super interessantes das crenças herdadas, ok? Às vezes eu herdei de papai e mamãe, vovô e vovó, bisavô, bisavó e por aí vai. Mas isso não passa pelo crivo da minha razão, não passa pelo crivo do meu intelecto. Eu apenas capto e repito numa fidelidade inconsciente comportamentos que tiveram sentido lá atrás. Paradinha. Naara Lúcia, que acabou de entrar, me mandou um depoimento muito amoroso e querido. O que foi que ela me disse? Que ela e a mãe conversaram e que a mãe a abençoou e que ela começou a assistir a live depois, gente, porque ela não iniciou a live junto com a gente. Isso é muito top. Às vezes nós terminamos as lives com 40 minutos, com 1h30, nós somos 40 pessoas aqui. Depois eu vou ver lá, 100 pessoas assistiram a live, 150 pessoas assistiram a live. O que isso quer dizer? Que tem gente que está assistindo depois e está aprendendo. Eu adoro exemplo do dia a dia, vocês sabem disso, né? A Nara me falou, Gi, fui tomar meu banho assistindo a live. Achei top. Olha que banho mais filosófico, mais papo psi. E ela foi se lembrando de tudo aquilo que ela ouvia na infância. Ela se sentiu tocada pelas crenças limitantes. Ela percebeu as grades, as limitações que as crenças limitantes a impunham. E aí ela começou a trabalhar a criança interior dela, a ligação com a mãe. Ao mesmo tempo, a mãe, que também estava presente assistindo a live,
escreveu para ela uma mensagem que foi muito significativa para ela. E ela sentiu uma liberdade disso. O que eu estou dizendo? Que é possível sim uma transformação das nossas vidas a partir do momento em que nós tomamos consciência de quem nós somos, uma consciência do que nos cerca. E como faremos para que essa consciência seja libertadora daquilo que nos aprisiona? Não é o máximo? Ok, vamos voltar então. Quem chegou depois, ótima noite, luz e paz, tá bom? Hoje eu preciso trazer algumas verdades. Não se preocupem, isso vai estar postado a partir da próxima semana em Face e Insta. A live também vai para o YouTube, então não se preocupe. Tudo que eu vou falar aqui de slides hoje vai estar lá para vocês salvarem e compartilharem, ok? Então eu vou começar com vocês da seguinte forma. Flor, abre para mim, acho que aqui vai dar. Se eu falo de crenças que são limitantes, eu preciso falar do antagonismo, que é crença libertadora. Se há algo que aprisiona, há algo que liberta, ok? O que as duas têm em comum? Uma capacidade humana maravilhosa que nós desconhecemos muitas vezes numa questão mais profunda. Gente, fio é terrível, né? A gente fica parecendo maquininha ligada, né? O que a gente precisa pensar? Gisele, o que está por trás das crenças limitantes? Porque eu posso virar e falar assim, tem crença limitante, ok. Tem crença libertadora, ok. Como é que isso se processa? É aí que eu quero que vocês me acompanhem. Há uma faculdade humana chamada pensamento. Todo mundo aqui pensa, o tempo inteiro. E nós não temos o controle, como aqueles yogis que ficam meditando em anos de controle da mente, da gente acerenar o pensamento, entrar em êxtase, permitir que isso seja vivido de uma forma diferente. Não, nós estamos falando de gente com vida normal, que já acorda ao pensamento a 2.000 por hora, não é assim? Que tem uma agenda repleta para fazer, que vai dormir e fica pensando de madrugada, gente que tem que tomar um ansiolítico para dar conta dos pensamentos. Não é assim que a nossa vida é? Ok, que faculdade é essa? Prestem bastante atenção. Vejam o que é o pensamento. Para nós que estamos aqui, somos 24 pessoas até agora. E para você que vai assistir essa live depois, tente não pensar agora num elefante voador com as orelhas cor-de-rosa, a barriga azul, repleta de coraçõezinhos neon. E através da tromba dele, uma linda música, Atirei o Pau no Gato, sai imediatamente. Deu ou não deu para pensar no danado do elefante? Pensou, Carlinha? Tá rindo. O que eu quero dizer? O que eu mostrei aqui da forma mais lúdica para vocês? Gente, pensamento é pensamento. A gente produz pensamento o dia inteiro. Eu não pesquisei. Luí, pesquisei para mim quantos pensamentos nós temos por dia. Pesquisa agora para mim que esse povo precisa saber. É uma quantidade exorbitante. Vocês imaginam as pessoas que são imperativas, então? O quanto que pensa? Muito, 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 muito. Então já fica a dica. A gente precisa aprender a controlar a velocidade de pensamentos. Mas o que é pensamento? Trouxe para vocês. Quem já me acompanha sabe que eu adoro a origem de palavras. A palavra pensamento vem do latim pensare. Olha que bonito, que chique. E significa pesar. De peso, pesar, medir, avaliar, comparar. É a capacidade humana que eu uso para pesar, para medir, para avaliar, para comparar. Ok? Mas eu preciso caminhar um pouquinho mais com vocês. Podemos dizer também, isso eu pesquisei Rodrigo Félix da Cruz, um estudioso do pensamento. Achei um texto dele, achei super legal e super leve. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Não adianta eu trazer muitas coisas pesadas aqui, porque eu acho que live é feito para gente que está no batidão do dia e que está precisando de coisa rápida para compreensão. Tá bom? Então, se alguém quer um conhecimento de peso, me perdoe. Não vou conseguir contribuir. Ok? Podemos dizer também, diz Rodrigo, o pensamento é a sequência, duas palavras-chave agora. O pensamento é a sequência de representações e contexto. Como é que eu represento? Como é que eu contextualizo? O que isso quer dizer? Marido maravilhoso acabou de fazer pesquisa, deixa eu ler para vocês.
Em média, uma única pessoa tem mais de 6.000 pensamentos por dia. Gente, isso aqui é quanto por segundo? Vocês podiam fazer a conta. Sugere uma nova investigação sobre o cérebro humano, levada a cabo por especialista em psicologia da Universidade Queen's, no Canadá. E aí, você sabia que você pensava cerca de 6.000 pensamentos por dia? Quanto é isso por segundo? Faz para mim a conta. Para a gente ter noção do quanto a gente pensa. E tem cadeias de pensamentos. Representações e conceitos. O que é representar? É conseguir, através da linguagem, incorporar algo que existe fora de mim para dentro. Então, vou dar um exemplo de pensamento. Se eu mostro para vocês isso, vocês estão pensando o que é? Ah, é uma caneta, já deu nome, começou a representar. É azul, ó, começou a representar. Mas se eu imediatamente venho e mudo, por exemplo, para isso, vocês estão pensando no que é e no que representa, para vocês e para mim. Consegue entender? Pensar cansa, super cansa, Laís. Você sabe por quê? Porque pensar é dar conceito, representar, mas o pensamento não caminha sozinho. O ser humano produz pensamentos e algo, um outro elemento que anda sempre irmanado com ele. Alguém aqui consegue dar um chute, pode errar à vontade, que quando a gente está aprendendo, errar faz parte do aprendizado. Vocês acham que pensamento caminha junto com o quê dentro de nós? Que somos mente, que somos espíritos, que somos alma, que somos seres de passagem por esse planeta belíssimo. O pensamento não anda sozinho. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque pensamento, emoções e o que mais, Tuane? Não só emoções. Tem mais coisas junto. Na verdade, tem mais uma coisa junto. Sentimentos, isso mesmo, Milene, caminha junto. Isso, Tamila, isso. Energia, Tamisa, você já está indo para algo mais elaborado. Para eu falar assim, bem terra a terra, pensamento anda junto com as emoções, que tem a ver com o corpo, e junto com os sentimentos. Se eu quero ir para algo mais holístico, hashtag minha área, também tem energia. E tem um campo do ser humano, que é o dos campos mais valiosos e que governa os pensamentos e que governa as emoções e que governa os sentimentos. Quero saber quem descobre. Nossa, são 250 pensamentos por hora, 4,2 pensamentos por minuto. Muito top, né? Nós somos mara, adoro isso. Agora prestem atenção, amores. Raiz, então, de pensamentos... raiz de crença limitante, raiz de crença libertadora, são os pensamentos. Anotem isso. Pensamentos não pertencem ao tempo e ao espaço. Ó, capacidade humana que não está presa ao tempo e ao espaço. Gisele, Tamila, você está muito afinada comigo, minha irmã. Você está poderosa demais. A vontade. Tamila trouxe uma outra parte do ser humano, eu vou falar assim, de um diamante bruto a ser lapidado e que controla os nossos pensamentos, controla no sentido de dar direcionamento e que controla também os nossos sentimentos, é a vontade. Não vamos confundir vontade com desejo. Desejo está em outra instância, no inconsciente, Ângela. A vontade está numa parte do ser humano também no inconsciente, mas não no inconsciente de Freud. No inconsciente aí de autores que vão considerar que nós, seres humanos, somos muito mais do que desejos, muito mais do que pulsões, muito mais do que pensamentos, sentimentos e emoções. Nós somos muito mais do que isso. É uma parte, Karine que está aqui comigo hoje vai concordar, é a parte, olha que nome chique, gente, aprendi, noética. Ó, que lindo. A parte noética é a parte espiritual do ser humano, a parte mais elevada e que os outros animais não têm. Ó, que lindo. Portanto, amores, nós somos únicos na criação desse mundo. Vou voltar aqui. Por que é importante a gente considerar? Preciso fazer aquela chamadinha básica. Amores, coraçõezinhos mantém a nossa live por mais tempo no Instagram. E a plataforma só aceita que isso tem valor quando a gente envia o quê? Aviãozinho pro povo.
Então você que está me vendo aí, é à direita também, o computador? À direita tem o que parece um papelzinho dobrado, um triângulozinho. A gente chama de aviãozinho. É você notificar outras pessoas que está acontecendo algo que poderá ajudá-las. Eu solicito esse presente de você, porque para mim é um presente realmente. Envia então, se você puder, para alguém. Chama a pessoa para poder participar, para conhecer, para acompanhar, ok? Eu ficarei muito, muito, muito grata. Então, a vontade vai controlar a vontade que não é desejo, vontade que não é pulsão inconsciente, que não é vontade só de prazer, mas vontade que norteia o ser humano para algo além dele, para algo que o transcende, para algo que o ensina que há um papel para ele cumprir nessa terra. Isso é independente de quem crê em Deus, tá, gente? Quem crê, hashtag tô junto. Quem não crê, tá tudo bem, estamos junto no mesmo barco, ok? Mas a vontade que ensina ao ser humano, você veio para algo que apenas não é corriqueira de nascer, crescer, evoluir, procriar, trabalhar, ganhar dinheiro. Não. Você veio para algo muito superior. Psicólogo em casa entrou, boa noite, luz e paz ao seu coração, sinta-se à vontade, se quiser contribuir no chat, tá bom? Tô falando hoje sobre crenças libertadoras, sobre pensamento e crenças limitantes, tá bom? Agora, gente, se eu digo que o pensamento não está atrelado ao tempo e não está atrelado ao espaço, eu trago uma solução e um problema. Quero mostrar para vocês, ok? Se eu solicitar assim, se eu chamasse qualquer um de vocês aqui agora, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou gastar um tempão, tá bom? Mas eu posso, por exemplo, montar um evento em que as pessoas vão poder falar, conversar comigo, servindo aí, se quiserem, autorizarem, de exemplo para as outras vidas, ok? Suponhamos então que hoje, nessa live simples, eu chamasse alguém e falasse assim, lembre-se do pior momento da sua vida. Vou trazer de forma chula. Aquele pé na bunda, aquele dia que você perdeu o emprego, aquele dia que você achou que você era uma merda, o cocô lá do cavalo do bandido. Sabe aquele dia que você fala, Jesus, por que eu levantei da cama? Uma paciente ontem me falou assim, Gisele, acordei hoje com meus 2 pés esquerdos. Aí ela me contou o dia dela, foi terrível mesmo. Sabe esse dia? Imagine esse dia, o pior dia que você viveu, onde quer que tenha sido. Seja lá na infância, seja na adolescência, seja com 30 anos, com 40, com 50, o que quer que seja. Se você parar agora e começar a se lembrar desse dia, indubitavelmente, tudo que você sentiu voltará para você como se fosse agora. Estão entendendo? E o que tem aí? Pensamentos do que aconteceu? Sentimentos do que aconteceu, emoções do que aconteceu. Então, vou dar um exemplo. Teve um dia, verdade, tá? Teve um dia que eu estava trabalhando e a Abigail era pequena na época. A Abigail tinha uns 7 anos, mais ou menos. Hoje ela tem 17. Ai, sou mãe de adolescente, tô amando. E Yuri, então, tinha meses, ok? Eu estava trabalhando. E aí, uma pessoa bateu na porta do meu consultório e falou, Gisele, sua menina tá na rua sozinha com seu menino. Eu falei, quê? Como assim? Imagina, meu coração começou a bater, meu estômago começou a embrulhar. Eu falei, o que ela tá fazendo na rua? O que tá acontecendo? Pedi licença ao paciente, pedi desculpas. Saí, né? Enlouquecida, ainda bem que o consultório ela perto de casa. Tá a Abigail com o Yuri encaixado assim na cintura. Eu falei, filha, o que aconteceu? A vovó, mãe, saiu pra comprar e não voltou. O Yuri começou a chorar e não calava. Ai, quando eu conto isso para vocês, o que eu sinto? Meu coração parado na boca, a preocupação que eu senti e o alívio ao ver que foi só um susto. Um vizinho, lembro-me dele até hoje, chama-se Rainha. Nossa, ele tem minha gratidão eterna. Viu uma menina de 6 anos andando e falou, vem cá, vem ficar aqui comigo até sua mãe chegar. Gente, minha mãe tinha saído para comprar pão. Não pensou que Yuri ia acordar, que a Abigail não ia dar certo. Não adianta culpar nessas horas. Contei esse exemplo para quê? Exatamente, Laís, a respiração até muda. O corpo muda. As emoções voltam. Ou seja, estava tudo guardado.
Se você que está me ouvindo conseguir pensar num pior dia da sua vida, num fato que aconteceu, o pensamento volta, a emoção volta, o sentimento volta. Acabei de provar que pensamento não tem tempo e não tem espaço. Você concorda comigo? Ok? Se não tem tempo, não tem espaço, está ocupando você. E isso gera outros pensamentos. Essa situação gera outras situações em que você começa a crer, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, que eu não poderia mais deixar os meus filhos sozinhos, só na presença da minha mãe, ó. Ou que naquele dia eu fui livre por algo sobrenatural e nada aconteceu aos meus filhos, mas se eu não prestar atenção poderá acontecer. Ou eu posso apenas pensar, foi um susto, aconteceu, eu me acolho, sigo adiante, serve de exemplo. O que eu vou fazer a partir de agora para diminuir a chance disso acontecer? Vocês estão entendendo? O que eu acabei de trazer? Gente, isso é preciosíssimo, fica a dica. Acabei de trazer uma alternativa para pensamentos, emoções e sentimentos limitantes e que doem, sofridos. O Rodrigo Félix, que eu pesquisei, que estou trazendo hoje a vocês, ele fala assim: os pensamentos são, muitas vezes, generalizações que permanecem virtualizadas em nossa mente. O que é? Não existe no campo físico, existe no nosso virtual, mental e sentimental. Ok? O ato de pensar como ato é sempre novo, ou seja, é a atualização temporal e espacial do conceito. Quando eu hoje penso sobre aquele dia que tem 10 anos, eu estou então criando um ato sobre o ato que aconteceu, atualizando hoje, no meu tempo e no meu espaço, o acontecido. O que eu acabei de trazer? Prestem bastante atenção. É possível, então, através da capacidade do próprio pensar, remodelarmos pensamentos. Lembrar de Tamisa que falou de energias. Quando a gente tem a nosso favor as técnicas energéticas, vibracionais, nós aceleramos isso. Quando nós temos a prática religiosa, a ligação com a espiritualidade, com o superior, nós aceleramos isso. Gisele, me dá um exemplo. Vou dar exemplo de pacientes meus. Gisele, sou cursilista. Fui naquele encontro de cursilistas maravilhoso, espetacular. E teve um momento lá que a pessoa que estava pregando, que era uma freira ou que era um padre, pregando mais evangélico, né? Mas que estava falando lá com a palavra, pediu para que a gente pensasse no momento e o Espírito Santo desceu sobre nós e eu senti que lavou a minha alma. Aconteceu ou não aconteceu isso de verdade? Claro, a pessoa viveu. Gisele, eu fui na igreja, o pastor impôs as mãos sobre mim, eu realmente pedi naquele momento que Jesus me abençoasse e eu me lembrei daquela mágoa, daquele ressentimento, daquele pensamento e eu senti que eu tive um livramento. Teve ou não teve? Claro que teve, gente. Mesma coisa que o passista, o budista, cada um dentro da sua religião. Gisele, eu sou ateu. No momento, então, em que você acessa o seu pensamento e você dá uma ordem diferenciada para aquilo que aconteceu. Existem, hoje em dia, várias teorias falando de mindset, né, gente? O que é isso? Traduzir de uma forma bem simples para vocês. Mindset é como eu penso que a minha mente é, como eu penso que a minha mente é. Eu tenho uma crença de que os meus pensamentos podem ser modificados, ou eu tenho um pensamento, eu tenho uma crença de que pau que nasce torto morre torto, ou eu tenho a crença de que filho de peixe, peixinho é, eu tenho a crença de que uma vez assim será assim para sempre. Se eu creio que eu sou assim, eu serei. Se eu começo a crer de uma forma diferente, eu também serei de uma forma diferente. Portanto, como pensamos, o pensar interfere no nosso dia a dia. Isso é muito humano, isso é muito transformador. E isso é difícil da gente conseguir acessar, mas é possível, ok?
E aí eu trouxe algo importante para vocês. Anotei no meu caderninho mágico das minhas lives. Eu adoro anotar. E eu adoro colorir mandalas, então tudo tem mandalas, né? Porque eu acho que tem um simbolismo para mim. O pensamento de tudo aquilo que a gente vive, tudo que a gente vive, dá forma. Então vocês imaginam que eu estou criando a forma, estou criando a silhueta de algo, ok? E é preto e branco. Pensamento, então, dá forma e transforma em preto e branco. As emoções, os sentimentos dão cores, texturas àquilo que foi criado pelo pensamento. Jamais, então, eu vou pensar algo sem sentir. É como se fossem irmãos siameses, unidos ali. E eu não consigo separá-los. Consegue entender? Então, se eu consigo compreender que pensamento, ele existe em mim e ele dá forma a algo que é meu, uma vivência, uma convivência, uma experiência interna, e se eu aceito que o sentir está junto, eu começo a compreender o que existe dentro de mim. Sim, Ângela, o pensamento é energia vibrante. A gente pode compreender dessa forma, sim. Você está falando, assim como Tamis aqui nessa live, de algo que está num nível espiritual, tá? Eu muitas vezes me preocupo em falar o que está num nível mais abaixo e adoro quando vocês compartilham, amo a participação de vocês, mas muitas vezes eu trago o que está mais embaixo porque eu acho que é quase palpável, é melhor para as pessoas poderem compreender. Amo quando vocês trazem isso, até para eu saber como é que eu vou conversar com vocês, tá bom? Dado um estímulo, imediatamente colocamos o nosso pensamento em sintonia com o clima das respostas que o referido estímulo sugere. Então, o que é um estímulo, gente? É aquilo que acontece. Pode ser uma dor física, como pode ser uma música, como pode ser alguém chegar, como pode ser qualquer coisa que aconteça fora de nós ou até dentro de nós. Dentro de nós, você pegou Covid, você começou a sentir que você está com os pulmões doloridos. O que você começa a pensar imediatamente? O que você começa a sentir? Tá entendendo? Chegou alguém que eu detesto. A pessoa acabou de virar a esquina e eu tô vendo que ela está chegando. O que eu penso? O que eu sinto? E isso é tão mágico que isso tem a ver com os nossos sentidos. A gente cheiro, ia falar agora, Laís, você está sintonizada comigo. Parabéns, ia falar de cheiro agora. A Laís, eu falei na live passada, ela me é uma pessoa super querida, porque eu vi Laís nascendo, não estou tão velha assim, 43 aninhos, mas eu vi Laís nascendo. Laís é muito novinha, né, gente? E a mãe de Laís é uma pessoa que eu amo muito, porque Cleuma inaugurou algo em minha vida que eu precisava. E que minha mãe, com tudo que podia me dar, não tinha tempo, trabalhava o dia inteiro. E não tinha condições de me oferecer. Organização e limpeza. Quando eu lembro de Laís, eu lembro de Cleuma. Quando eu lembro de Cleuma, eu me lembro do cheiro de cera e de lustramóveis da casa dela. Isso pra mim é sensacional. Até hoje a minha casa é cheirosa. Sou grata a essa pessoa. Quais pensamentos, quais emoções, quais sentimentos eu vivi nessa época, 9, 10 anos de idade, em que pela primeira vez eu fui colocada diante de algo que era novo e maravilhoso para mim? Cheiro de cera, cheiro de lustramóveis, que para mim dava a ideia de recepção, acolhimento, carinho, pertencimento. Olha quantas coisas. Gisele, como é que você sabe tanto? Porque eu estudo, vocês estão começando agora. Aí teve uma fala aqui que eu preciso pegar. O pensamento é energia vibrante. Não, teve uma fala aqui que eu não posso perder, gente. A Rita colocou assim, o poder do pensamento. Enorme, porque a fala de Rita me faz pensar algo super interessante. Anotem, hashtag dica de psicoterapeuta, facilitador em desenvolvimento, tá bom? O que nós pensamos hoje, com a força da vontade, que a Tamila já colocou aqui como dica, com os sentimentos mais nobres, gera, lembra que eu contei que pensamento é atemporal? Se ele é atemporal, ele pode pertencer ao passado, mas ele pode pertencer ao futuro. Ok? Futuro. Seu pensamento pode moldar o seu futuro.
Como assim, Gisele? Como você vai querer estar daqui um tempo? Ai, rica ganhando na Mega Sena. Ai, pelo amor de Deus. Coloca os pés no chão. Faça favor. Claro que tem gente. Eu conheci gente ao longo desse tempo que ganhou Mega Sena. Vocês acreditam nisso? Conheci gente que chegou a ganhar mais de uma vez. E tinha uma certeza interna de que ia ganhar. A pessoa tinha certeza absoluta de que uma fortuna ia chegar para ela. Mas se você duvida, tem que ser algo que você tenha certeza. Estão lembrados que eu já comentei em outras lives que nossa mente adora imagens? Tanto que nós estamos num tempo de imagem, né, gente? Hoje eu comentei aqui. Às vezes eu escrevo um texto lindo, maravilhoso, que eu pesquisei e estudei, e a pessoa só vê a imagem que eu postei no Instagram e não lê aquilo que eu escrevi. A imagem é para chamar atenção para aquilo que eu escrevi. Aquilo que eu escrevi é de um peso fundamental, é conhecimento. Nós estamos na era da imagem. Lembra que eu comentei? Às vezes, nas primeiras lives, quando eu mudei cabelo e tal, eu falei, diva, eu falei, gente, imagem faz parte. Então, eu tenho que entrar nesse universo. Mas não só imagem. Mas vamos aproveitar isso agora. Suponhamos que você queira uma viagem. Ai, todo mundo adora viajar, a maioria das pessoas, né? Vou falar aqui um comentário, assim, muito meu, particular. Quem eu conheço que não gosta de viajar, normalmente está ligado a uma crença limitante. Normalmente, o cérebro tem necessidade do novo, ok? Muito do novo. Suponha que você queira viajar. Para onde? Primeira pergunta. Você tem a imagem desse lugar? Não. Então, vamos colocar assim, eu queria ir para Capadócia. Então, onde é que fica a Capadócia? Quanto tempo o avião vai demorar para chegar lá? O que você vai viver na Capadócia? Quais são as cores das terras da Capadócia? Terra, chão? Quanto custa uma viagem para lá? Qual que é o idioma que eles falam? Qual que é a história da Capadócia? Se você fizer um para casa de começar a fazer uma pesquisa para onde você quer viajar, e se você recortar, fica para casa para quem gosta de viajar, passa na agência de viagem, pega aquelas revistas maravilhosas que aquele povo tem, começa a folhear, recorte para onde você quer ir. Coloque em algum lugar que você vá ver. Ao ver imagem, você gera o pensamento, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu desejo viver, eu quero esse balão, esse cavalo nesse lugar, eu quero andar de mãos dadas. Eu quero uma taça de vinho, amor, hashtag nós, tá? Taça de vinho. Eu quero, gente, é delícia, né? Porque eu adoro dar uma brindadinha com o marido, aquilo que a gente deseja. Então, agora falando para vocês, eu posso sim desejar Gisele em tal lugar, taça de vinho, gerei o pensamento. E aí, depois que gerou o pensamento, recortou lá, colocou no lugar, como é que eu vou me sentir nesse lugar? Eu já li textos, agora são os profissionais mais holísticos, tá, gente? Não sei se tem informação científica disso, não. De que normalmente um pensamento demora cerca de 2 anos para se concretizar. 2 anos. Isso tudo! Amor, 2 anos vão passar de qualquer jeito. É fato. A não ser que você já queira partir de Covid. Desejo que não. Mas, e aí? Como é que você vai alimentar isso na sua vida? Então, preste atenção. O quanto você que está me ouvindo, que está me assistindo agora, começou, pausou, voltou. O quanto você que está me ouvindo agora, começou a pensar em algo na sua vida que depois se concretizou, que depois se realizou. Eu já vi inúmeras pessoas falando assim, Gisele, eu tinha um sonho de uma roupa XYZ, ganhei de presente. Olha a força do pensamento. E aí vou voltar nas crenças limitantes, porque quando eu falo isso para vocês, eu estou falando de crenças libertadoras. Eu posso viajar. Aí a crença limitante, mas eu não tenho dinheiro. Aí o pensamento positivo, mas o dinheiro poderá chegar. Ai, mas todas as mulheres da minha vida são pobres. Mas eu posso fazer diferente. Garanto que vai dar errado. O que eu estou dizendo? Que o pensamento negativo, as crenças limitantes, caminham junto com os pensamentos positivos, as crenças libertadoras o tempo inteiro. Quem que você vai alimentar? A sua vontade vai dar força para qual grupo? Porque quem decide não é o pensamento, o sentimento, a emoção. É a vontade, a força, a energia que você coloca sobre isso. E você sim é capaz disso tudo.
ok? Vocês estão entendendo, gente? Eu tô vendo os coraçõezinhos, então eu tô supondo que vocês estão gostando, mas vocês podiam começar a escrever também. A Thaís colocou assim: o que nós pensamos hoje com a força da vontade, com sentimentos mais nobres, pode moldar o seu futuro. Pode não, molda. Molda futuro. Por que que molda? Porque você tem aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Gisele, o livre-arbítrio é 100%? Não, não é. Está condicionado. Você nasceu em que país, em que época, de qual família, qual religião, qual condição socioeconômica. Claro que o livre-arbítrio é limitado. Ao mesmo tempo, o ser humano é totalmente livre. Hashtag Karina Vitor Frankl. O ser humano é totalmente livre para escolher como vai reagir diante daquela situação. Ó, gente, coisa mais linda. Mais linda. E sim, pode ser que você comece uma vida com um livre-arbítrio mais restrito, uma possibilidade de ir e vir, de pensar mais restrita, mas isso com o tempo se alargue, aumente. Vocês estão entendendo isso? Então, cada um, dentro daquilo que dá conta, precisa tomar decisões. Gente, isso é o dia inteiro, 24 horas por dia. Outro exemplo meu que eu vou dar para vocês agora. Quem me vê neste momento não acredita como é que eu estava de tarde. Eu estou conversando com vocês e eu estou com dor de cabeça. Em outubro do ano passado eu tive Covid e fiquei bem ruim. Não fui para o hospital, mas tive que tomar muitas medicações, meu corpo ficou muito debilitado. Eu só fui melhorar direito em fevereiro. E agora nós já pegamos a segunda cepa aqui em casa com todos os cuidados. Carlinha chegou um dia passando muito mal e eu tenho um corpo que ele é mais debilitado com todos os cuidados que eu tenho. Então eu estou há alguns dias, já estou entrando na terceira semana que o corpo está inflamado, está reclamando, está difícil. Hoje à tarde, vocês sabem que eu gosto muito da naturopatia. Eu sigo aqui em casa, tá, gente? A linha dos óleos essenciais na aromaterapia francesa. Então eu tomei uma bomba de óleos essenciais, algumas gotas que são muito poderosas. Eu estava com o corpo extremamente enfraquecido, eu estava com um pouco de cólica intestinal, a minha pressão baixou. Eu falei, nossa, tem live hoje. Primeiro pensamento, ai, acho que eu vou desmarcar, vou mandar um vídeo pedindo desculpas. O segundo pensamento, olha a vontade, eu me comprometi com aquelas pessoas. E eu quero estar lá. O que eu fiz? Silvio Luiz, onde é que você está, amor meu? Tem como você vir aqui, técnicas energéticas, me aplica um reiki, me dá uma bateria de energia, porque eu preciso dar conta do resto do meu dia. Pode me ajudar? Já estava a serviço da vontade. Ele chegou então, aplicou um reiki em mim, eu tomei um café, um cappuccino, para ver se o corpo acordava. Fui, me maquiei, né, gente? Porque não tem nada melhor do que maquiagem, né? Esconde a cara de doente da gente. Impressionante isso, assim. Aí ainda cheguei brincando, né? Luz na passarela, que lá vem ela. Brincando com as meninas para ver se o bom humor voltava. E aí o corpo deu uma aprumada. O que aconteceu? Uma força, um pensamento que deu uma ordem para o corpo. Por favor, melhore. Eu preciso de você para algo importante hoje para mim. Portanto, o pensamento vai atuar sobre todas as realidades. Gisele, mas e quando não atua? Você tem, então, a capacidade, a escolha de saber como você vai reagir diante de um corpo que não atuou, que não te obedeceu. Vai ficar revoltado? Vai se bater? Vai aceitar? Vai aprender? Vai trabalhar a humildade, desmarcar o que precisa? Sempre tem liberdade de escolha, ok? Mas estou dando exemplo para que vocês entendam que escolhas são diárias, escolhas são constantes, ok? Caminhando então com vocês, deixa eu só ver se tem alguma coisa. Tarefinhas de casa. Ângela, eu acho que tarefinhas de casa contam muito, ajuda a gente a crescer. A Larissa comentou que ela tem um quadro no quarto dela, que é sempre a primeira coisa que ela vê. Adoro essa técnica, Larissa. Chama-se Roda da Fortuna, Catherine Ponder. Muito legal. Você recorta um monte de coisas que você queira, e aí você sai colocando ali. Tem gente que divide por grupos, tem gente que divide como se fosse mandala, tem gente que divide por opções, tem gente que coloca tudo junto, e ao entrar em contato todos os dias com aquelas imagens,
O seu inconsciente, o inconsciente na parte noética, de valores humanos, começa a trabalhar formas de que aquilo aconteça. Trabalhar formas, que eu digo, de desenvolver capacidades e habilidades que serão necessárias para que aquilo se realize na sua vida. Quem é da vibe vibracional? O que eu estou falando? Pensamento, energia, que está no fluido cósmico universal, emana as vibrações e começa a atrair, considerando você no que você pensa, fala e sente, para que aquilo chegue a você, desde que seja para o bem maior de todos. Nunca poderá ser egoísta, ok? A Nica comenta que pensamentos, sonhos e realidade. Sim, e quando não se realiza e não torna realidade, um aprendizado para que você cresça de uma forma mais nobre, sem que você quisesse daquela forma, tá bom? Ah, então quer dizer que tudo que eu pensar vai se realizar? Não. Existem leis aí que vão imperar. Quais, por exemplo, leis de merecimento, leis se é algo altruísta, coletivo, e se vai servir para a sua evolução e evolução das pessoas. E se você está apegado à sua fidelidade da ancestralidade, por mais que você pense, não vai se realizar. Por isso é que eu sou assim, meia aversiva a um tanto de gente que está aí na internet só falando de cocriação, que só de você pensar realiza. Eu vou ser educada, não vou falar o que eu estou pensando agora não, porque eu não estou querendo arrumar confusão com ninguém, tá bom? Mas não adianta só pensar, não adianta só sentir, não adianta só visualizar. Você também precisa trabalhar o que é que te entrava, o que é que te impede. As suas crenças limitantes, as suas fidelidades afetivas, a sua ancestralidade, tem que se colocar num lugar, um senso de realidade. Porque pense, gente, e ó, ai, acabou de me vir uma coisa. Toma cuidado pra você não ir para uma fuga. O que é fuga? Ai, eu vou ganhar na Mega Sena. Tá, e você vai fazer o quê? Vou ficar à toa pro resto da minha vida. Isso é pro bem de quem? É egoístico? E você joga? Será que se esse dinheiro for para você, você vai sucumbir ou não como ser humano? E será que a sua vontade é tão grande assim a ponto de ganhar? Vocês estão entendendo? Tem um monte de coisas implicadas aí. A Flávia fala assim, o meu casamento só aconteceu quando eu idealizei na minha mente e acreditei de verdade. É isso, Flávia. A Flávia tinha certeza que queria um casamento e ela tinha certeza de com quem ela queria se casar. E aí, quando ela foi trazendo isso para a vida dela, eu acompanhei a história de Flávia por um tempo. Gente, um talento impressionante. Ela construiu um casamento fazendo unhas, não é isso, Flávia? Depois vendendo natura, vendendo as coisinhas que ela gostava, sentada num banquinho. Ela construiu um casamento. Vocês estão entendendo isso? Às vezes eu vejo gente falando assim, Gisele, eu quero muito me casar, mas primeiro eu tenho que construir uma casa. Da onde vem essa crença de que primeiro tem que ter casa? É realmente sua? Ok? Carlinha está falando, olha as mensagens. A Rita coloca, eu creio, podemos muito mais, basta ter vontade para expandir. Rita, eu concordo, a vontade e o trabalho da expansão. Porque expandir dá um trabalho violento. Expandir quer dizer que você vai abrir mão de tudo que você é, muitas vezes, para se reconstruir. E dá trabalho, viu? Flávia mesmo, gente, já colocou que ela está idealizando a gravidez de gêmeos. Se for para o bem de todos, que aconteça. Me manda fotos depois, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu já recebi. A Elizabeth comenta, o pensamento e a palavra têm força, sim. Portanto, eu quero, eu posso e eu consigo. Só entenda, Elizabeth, que essa fala de eu quero, eu posso, eu consigo, não é tão solto assim. É isso que eu comentei agora há pouco. Tem uma leva de gente nesse mundo falando que basta querer, que você pode e que você consegue. Não é bem assim. Nem sempre você realmente quer com a força da vontade. Muitas vezes você quer com a força do desejo. São forças diferentes. Muitas vezes, inconscientemente, você, se conseguir aquilo, vai sucumbir em algo que é muito maior do que você e que te levaria a uma transcendência de vida.
Ou você está apegado a alguns problemas da sua ancestralidade ou da sua infância que estão te impedindo. E o conseguir aí, ele precisa ser relativizado sempre, tá bom? É porque é mais profundo do que isso, assim, da gente só acreditar que seja isso. Isso faz parte? Faz. Mas digamos que isso é a florzinha da árvore que aparece. Você tem que enxergar a árvore, o tronco e as raízes, ok? Laís, eu não entendi. O que não está deixando mais apertar o coração do lado direito? Me fala, por favor. A Zélia fala, cuidado com os pensamentos, eles são poderosos. Sim, e aí vale uma dica que acabei de me lembrar. Nós precisamos acolher os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E nós muitas vezes não realizamos isso por medo. Ou porque nós temos uma culpa daquilo que sentimos, ou nós evitamos acolher porque a gente tem medo do nosso lado de sombras, do nosso lado ruim, do nosso lado negativo. Muitas vezes o que nós fazemos é, vem um pensamento, a gente, sai. Vem de novo o pensamento, a gente, ai, de novo, nossa senhora. Entende? O que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos evitando entrarmos em contato com a realidade em si, a realidade interna. Então fica a dica de que eu preciso parar e acolher. Nossa, me veio um pensamento tão ruim agora. Peraí, pensamento de quê? Deixa eu pensar. A gente chama de cadeia de pensamentos. É um pensamento que vai levando ao outro. O primeiro pensamento que é ruim, o segundo que é ruim, o terceiro que é... Deixa eu pensar. Depois você avalia. Mas eu comecei a pensar isso por quê? Quais são os sentimentos que estão comigo? Quais são as emoções? Será que isso tem a ver com algo que eu vivi? Ou tem a ver com algo que alguém da minha família viveu? Ou isso está me impedindo de algo que é muito superior? Da onde vem? Eu preciso acolher. A Luiz traz que a Bíblia diz que assim como pensamos, assim é como nos acontecerá. Pensamento tem poder. Adorei, Luiz, se você puder me dar referência bíblica, eu agradeço. Adoro, tá bom? Tamila, alguém me disse que por eu ser mãe solteira, nenhum homem ia ser sério comigo. Disse a Deus que então mandasse meu marido na minha porta porque eu não ia buscar. 3 meses depois casei. Nossa, que lindo! Adorei! Aqui, não existe mãe solteira. Isso é crença limitante coletiva brasileira horrorosa. Não existe mãe solteira, existe uma mãe. E se existe uma mãe, existe um pai. Ninguém é filho de chocadeira, como minha mãe brinca. Para todo ser humano na face da Terra, até quem foi elaborado em laboratório, tecnologia à vista aí, até para quem vem de inseminação artificial, teve um espermatozoide, tem um pai e tem uma mãe. Então, se é mãe, porque se gera, porque corre-se o risco de morte pelo filho. Porque dá vida ao outro, porque o coloca no mundo, porque propicia metade do melhor da sua genética naquele momento a esse ser. E permite que esse ser seja criado dentro de você, utilizando o seu poder de cocriação humana material, ok? Então tem mãe e tem um pai. Solteira é outra história. Então eu posso ser mãe e solteira, ser mãe e casada, ser mãe e desquitada, ser mãe e eu sou sempre mãe porque tenho um pai. E eu sou solteira como adulta dentro da minha escolha afetiva. Então vamos desmembrar isso. Porque o que nós mulheres fazemos, como eu sou mãe solteira, e isso é de uma sociedade patriarcal, né, gente? Lá de trás, como eu sou mãe solteira, como eu não tenho homem, logo o meu filho não tem pai. Então eu sou mãe. Ai, que tristeza. Jamais nós mulheres conseguiremos ocupar o lugar dos homens e fazer por nossos filhos aquilo que os homens fazem simplesmente pelo fato de que eles são homens. Seja na presença ou seja na ausência. Então fica essa dica, ok? Ao mesmo tempo, Tamila me dá um exemplo maravilhoso. O pensamento dela... gente, fica uma dica maravilhosa, que eu percebi agora que eu não tinha pensado antes. Desculpa, mas não tem como não beber água.
vai ficando muito seca a boca. Acabei de me lembrar algo importante. Quando nós não temos muita força na vontade, campo volitivo, vontade que nós temos, eu tenho força em mim, eu creio que eu vou conseguir, eu sei que eu sou capaz. Muitas vezes isso está ligado a baixa autoestima, desvalorização, uma infância difícil, parará, 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 sabe que eu já comentei nas outras lives? O que pode acontecer neste momento como uma solução? Eu ter um pensamento libertador num ser superior a mim. Foi isso que Tamila trouxe. Ela pediu a Deus. Coloca na minha porta. Juan, gente, presta atenção. Tamila, me dá licença. Tamila brasileira, minha irmã, caçula das mulheres na época, morando em Belo Horizonte. Juan, venezuelano, passeando por Minas, visitando umas tias-avós, se não me engano, lá pertinho da casa de Tamila. Hoje, Juan, no seu coração nobre, um caráter impressionante, adotou como Papichu, gente, eu adoro Papichu, aqui em casa tem Papichu que é Silvio Luiz, Papichu da Abigail, Papichu do Yuri, porque não é padrasto, é aquele pai 2 que não substitui o pai 1, mas que tem um lugar afetivo no coração e na vida, ok. Juan Papichu de Luísa, que tem o pai biológico, que deu metade da genética, que fez e faz tudo o que pode, o tudo dentro do possível. Juan vai e acolhe essa menina. E depois vem Clara Luz. Ok? Então, o que a gente tem aí? Um poder de Tamila de solicitar autorização espiritual e ajuda para aquilo que ela estava necessitando. Fica a dica para a Tamila e para todas as mulheres que estão aqui me vendo e me ouvindo. Prestem bastante atenção. Quando nós temos uma força no nosso pensamento de solicitarmos algo e esse algo chega, quando tempos depois a gente passa por momentos difíceis, quem não? Momentos dificílimos no casamento, momentos dificílimos na criação dos filhos, momentos dificílimos no autodesenvolvimento, quando a gente se lembra onde é que tudo começou, muito possível é que a força retorna. Então, vamos supor, agora é suposição mesmo, tá, Tamila? Vamos supor que Tamila esteja numa fase muito difícil da própria vida e do casamento. E tá ficando difícil, tá ficando difícil, tá ficando difícil. No momento de oração, de meditação, de reflexão, de contemplação, o momento em que o ego se serena, ao se lembrar deste momento, desse pensamento profundo, de solicitar a um seu superior que colocasse uma pessoa escolhida à sua porta, ela vai se conectar com isso tudo, trazendo para o presente, pensamento é atemporal, trazendo para o presente aqueles pensamentos de alegria, de felicidade, de contentamento, aquela força que fez com que eles ficassem juntos. Eu me lembro de uma paciente que ela falava assim: Gisele, quando eu tenho crise no meu casamento, eu pego o álbum de fotos do dia do casamento, me fortalece. O que ela estava buscando? Aquele momento especial. Consegue entender? E pensamento negativo, gente, contagia. A gente começa a pensar negativo e o trem vai, desembola. A gente começa a pensar no -1, com um mês você está no -1000. Você já está pensando coisas horríveis, ok? Por quê? Porque você está colocando força naquilo que você está pensando. A Tamila fala que literalmente ele bateu na porta dela. É a batida mais doce que você pode ter ouvido, irmã. Concordo, Tamila, muito top. Gente, estou amando vocês participarem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para eu conseguir. A Laís comenta: reconstruir é muito difícil, porque a rotina atrapalha e os pensamentos também. Laís, eu concordo com você. Reconstruir quer dizer que algo foi construído e em algum momento sofreu abalos, senão não precisaria ser reconstruído. Então, a questão é, se eu construí algo importante e isso foi abalado, a primeira pergunta: por que foi construído? É a primeira pergunta. A segunda pergunta: para que foi construído?
Porque normalmente onde nós ficamos, nas nossas crenças limitantes, está dando errado por causa disso. De novo eu estou vivendo como a minha mãe me falou, como a minha avó. Sempre acontece, sempre é assim. Nunca me dá atenção às generalizações que nós fazemos. Então o que a gente precisa começar a prestar atenção? Por que eu idealizei isso na minha vida? Não é porque está dando errado. Por que eu idealizei? Para que eu idealizei? Para que onde eu quero chegar muitas vezes? Para que eu quero que dê certo agora? Algum valor meu sofreu modificações nesse tempo? O que foi modificado? Quais são as minhas necessidades humanas? Hashtag comunicação não violenta, necessidades humanas. Instagram da Gisele está cheio de palavrinhas soltas que são as nossas maiores necessidades humanas. Quais necessidades eu tinha naquele tempo que foram ou não saciadas e como eu estou lidando com elas agora? Dá trabalho, Laís? Puxa vida, putz, mega trabalho. Relacionamento, gente, quer dizer ser empreendedor, empreendedora afetiva, correndo risco sem garantia de que vai dar certo. Mas é uma tentativa. E eu não falo isso para vocês aqui achando, e não achem que a minha vida é perfeita, não. Vou falar, vou ter que falar, porque esse povo tem que saber. Sábado passado, Gisele e Silvio Luiz, o que estavam fazendo? Uma conversa. Era uma DR? Não, não era uma DR, era uma conversa entre dois adultos que precisavam conversar para alinhar por que deu errado, por que estamos juntos, para que estamos juntos, o que desejamos, de pedir filhos, né, que saíssem de casa, foram passear na casa do pai biológico, que era final de semana dele. Vamos sentar e vamos conversar, vamos sustentar o mal-estar. Vamos ver onde está dando errado, onde está dando certo. E se isso é numa relação, gente, isso é também comigo. O que eu, Gisele, acreditava, o que você, Laís, acreditava, na relação ou fora da relação, e que hoje você está pensando diferente. Isso tudo precisa ser revisto, ok? Mais alguma coisa urgente, Carlinhos? Hoje eu posso dar seguir. Gratidão, Beatriz, eu fico feliz que você esteja achando as lives sábias. Gratidão mesmo, viu, Flor? Normalmente é o que eu peço muito, que a sabedoria possa me envolver, que eu possa ser luz na vida das pessoas. Anota para mim, Provérbios 23, 7. Gratidão, eu vou precisar depois. Adorei, Luiz, e amei, né? Mãe não é estado civil. Isso mesmo, Eliane, mãe não é estado civil. Mãe é bênção, a maior missão que a gente tem, né? Laís fala, é porque às vezes até a vontade não é tão forte se sei que me faz bem. Parece que vai empurrando com a barriga. Sim, muitas vezes a zona de conforto, de comodidade é melhor. Nós não fomos treinados para olharmos para a nossa autoevolução, para o nosso autodesenvolvimento, não. E nós estamos numa sociedade em que é muito fácil nós nos perdermos. Estamos numa sociedade que a maioria das pessoas apresenta falta de sentido na vida. Apresenta dor em não saber por que estão aqui. Apresentam dor por não conhecerem os seus talentos, as suas possibilidades e por acharem que a vida é apenas consumir. E aí vem crença limitante. Qual é a crença limitante aqui, gente? Eu sou aquilo que eu tenho. O meu peso é medido pela minha conta bancária, pela quantidade de cartões de crédito que eu tenho. Em algum momento, você compreendeu que dinheiro iria te fazer se sentir mais humano, mais amado, mais aceito, mais acolhido. Dinheiro, no final da história, é um meio para realizar alguma necessidade humana, não é o fim em si mesmo. Então, ficam todas essas dicas para você, tá bom? Gente, eu preciso dar sequência, depois eu volto aqui nos comentários, ok? Eu perdi onde eu estava. Acho que você mudou. Pronto. O Rodrigo Félix vai nos trazer o seguinte. O pensamento é, número 1, a nossa identificação. É meio que assim, dizes o que pensas que direi quem és, ok? É carreador das nossas emoções, porque num primeiro momento a gente atela pensamento e emoção. Toda vez que eu penso aquilo, eu tenho a mesma emoção. Determina o nosso estado de saúde.
Ah, Gisele, por isso é que toda vez que alguém me pergunta assim, tá tudo bem? Eu respondo, tá, né? Para poder ficar. Mas e aí, tem vontade no estar? Tem verdade no estar? Ou você está respondendo só da boca para fora? Então, se você precisa responder bom dia, você tem que pensar o que é que está bom no meu dia. Está tudo bem? Você logo já pensa no que não está bem. Nós somos focados no negativo, tá? Não, tá uma merda meu dia, mas eu tenho que falar que tá bem para ficar bem. Não, então você vai pensar, o que é que está bem? Não, o dia está bom. Bom dia, você está bem? Sim. E aí pense, o que é que está bem? Eu estou bem de aparência, eu estou bem de saúde, eu estou bem numa relação, eu estou bem porque eu estou viva. Ou então você seja muito sincero, muito sincera e diga, tá indo. Ou você diz, vai ficar. Não faz mais coerência? Não tem mais congruência do que você se iludir? Determina as nossas ações. Quem consegue compartilhar momentos com os depressivos vê o tanto que o pensamento é negativo. E atente, tem uma vibe aí na nossa sociedade de que só pensar positivo resolve o problema de tudo. Não resolve, não. Só o pensamento positivo vazio, não. O pensamento tem que ser carregado de vontade, sentimento, idealizações, tempo, trabalho. Aí dá certo, tá, gente? Então é uma equação matemática complexa. Não apenas vou pensar que vai dar certo. Eu trouxe algo científico para vocês. Para variar, já são 21h43, já tem uma hora que eu tô falando e ainda tem material para vocês. Vou falar rapidinho, tá, gente? Fizeram pesquisas científicas que têm a ver com crenças limitantes e crenças libertadoras. Descobriram que as memórias podem ser transmitidas de geração para geração, mas não da maneira como geralmente pensamos. As memórias, então, são transmitidas, campo morfogenético, informacional e até DNA. Olha que legal. O que eu trouxe mais para vocês sobre isso? Um departamento de psiquiatria da Universidade de Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, conseguiu comprovar que existem situações que são transmitidas geneticamente. Gisele, o que isso tem a ver com crença limitante? Amor, você vai descobrir agora que um monte de crença limitante que você tem está no seu DNA. Você já sabe aonde você precisa mudar, ok? Algumas das nossas características podem ter vindo dos nossos bisavós ou parentes mais distantes. Número 1, fobias. Acontecimento de um trauma pode influenciar o DNA e, consequentemente, o comportamento das gerações subsequentes. Gisele, me dá um exemplo. O meu trisavô foi, gente, é hipotético, tá? Foi piloto na guerra X e ele bombardeou a cidade Y, ok? E depois ele teve muita culpa. Ou a minha bisavó estava lá naquela época e ela ouvia as bombas caindo. Ela era uma criança, sobreviveu. Aquele trauma vivido impactou o DNA que, quando uma criança foi concebida, passou a informação do medo. Eu hoje, então, tenho medo quando aviões passam perto, tenho medo de balões estourando, aquilo que me remeta inconscientemente a barulho de bombas. Estão entendendo? Então, se eu começo a pensar quais são as minhas crenças limitantes, será que elas vieram de algum ancestral? Gisele, eu preciso constelar? Amor, só se você quiser. Constelação é top, eu adoro, sou consteladora, mas não é tudo que você vai constelar. Tenta resolver um bocado de coisas sem ser com constelação, aumentando o seu poder de consciência, o seu poder de ação. Não conseguiu, ou tem um assunto mais sério, sentiu que fez tudo o que podia, aí constele, ok? Mas eu acompanho pessoas, eu sei que muitas vezes o esforço contínuo faz com que encontrem soluções. Então vem aí as fobias, tá bom? Então a gente vê fobia aí num quadro de ansiedade e de estresse pós-traumático também. Presta atenção agora, gente. A
extroversão, as pessoas que dão mais risadas, que são mais sorridentes, que conversam mais, têm genes, eles dão até o nome, ó. WSCD2 e PCDH15 estão relacionados à extroversão. Nossa, então eu tenho uma crença limitante, eu não consigo falar em público. Será que isso tem a ver com a minha ancestralidade? Sim, é possível. Gisele, então se eu descubro que isso tem a ver com a minha genética, o que eu posso fazer? Não riam não, mas é verdade. Converse com suas células. Diga a elas que há a possibilidade de uma mudança. Vou trazer uma informação para vocês que eu aprendi há uns anos atrás, quando eu fiz um curso junto com o Dr. Oswaldo Eli, na Associação Médica, era médica espírita de Minas Gerais. Ele falava assim, existem estudos científicos que comprovam que que numa célula, o núcleo tem informações que quando saem para o citoplasma dizem que isso ou aquilo se realize. Ao mesmo tempo, então, ali a gente tem, né, o gene da diabetes, da pressão alta, de uma doença genética, metabólica, o que quer que seja. Então, ali está o gene, dentro ali do núcleo da célula. E diz, ao mesmo tempo, o citoplasma tem organelas que podem dizer ao núcleo dessa célula, não desenvolva, não há necessidade. Gente, isso é ciência. Então, se eu sei que eu tenho ou deixei de ter tal problema, que tem a ver com uma crença limitante por um trauma, impactou o DNA, chegou no meu corpo, eu vou acolher. Eu vou criar pensamentos libertadores, possibilidades de transcendência, uma crença, um mindset de que é possível mudar, conversar com o meu corpo para galgar oportunidades novas na vida. Vocês estão vendo que não é apenas pensar positivo? Tem todo um trabalho. Caminhando, senso de humor. As minhas irmãs aqui presentes vão ter que concordar comigo, né? E eu tenho um tio querido aqui, o tio João Anderson, que eu nunca tive muito contato na vida, mas que me dá a honra de me seguir nas redes sociais. E aí ele pode me falar que isso é verdade ou não. Nós somos 6 mulheres. Ninguém suporta piadinha de brincadeira boba entre as mulheres da minha família. Sabe aquelas brincadeirinhas que a gente olha e você olha de novo e você fala, ai, tem que rir? Nós temos um humor que ao mesmo tempo que é requintado, refinado, é uma grande atrapalhada nas nossas vidas. Porque se nós estamos em momentos em que aqueles momentos de desrespeito ao outro ou de uma simplicidade muito grande aparece no humor, nós não achamos graça. Então, Tamisa, Tamires, Tamira, Adriane, Simara, acabei de encontrar senso de humor. Durante uma pesquisa, descobriram que pessoas com o anelo do gene 5-HTT-LPR frequentemente mostram reações positivas, incluindo risos e sorrisos. Ou seja, meu DNA está meio falho nessa área. Estou precisando trabalhar algo de diferente para conseguir ver uma magia nesse humor mais simples. Como é que eu sei que é genética? Porque lendo isso eu compreendi e é uma característica de todas nós como filhas de Jaime Carlos. Vocês estão me entendendo isso? Então, o que eu preciso trabalhar? Uma aceitação de um humor mais simples, não que seja negro, mas que seja simples. Crença limitante aí. É crença limitante? Não, aí eu estou falando de genética. Fobia, extroversão, a questão então do humor. Outro passo, ok? Ai, é só querer parar tal coisa que a pessoa vai conseguir. Nem sempre. Comprovaram que vícios em excesso têm a ver de 40% a 60% com os genes dos nossos ancestrais. Então vejam, não basta então pensamento positivo de que se quiser para de beber, se quiser para de se drogar, se quiser para de consumir, se quiser, nem sempre é só o querer, nem sempre é só o pensamento, nem sempre é só uma crença limitante, pode ser algo que foi transferido numa genética, ok? Ah, Gisele, aonde entra o pensamento? Dentro daquilo que eu comentei com vocês até aqui, de todas as técnicas que eu ofereci, tá bom? A capacidade de dormir pouco e de se sentir bem, coisa de 5 horas e o povo acorda novo, tem a ver também com uma genética.
E a tendência para economizar também tem a ver com genética. Gente, isso é uma pesquisa científica publicada. Então, às vezes a pessoa fala, ai, mas se eu começar a pensar em probabilidade de economia, então, de economizar, eu vou conseguir. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil. O que eu estou trazendo? Dificuldades existem de formas e graus diferentes para cada ser humano. E muitas vezes não é apenas o campo do pensamento. Muitas vezes é aquilo que a gente vê dos nossos ancestrais, outras vezes dos traumas de infância, outras vezes junto ou separadas questões de genética. Nós somos seres em muitas dimensões simultaneamente. A gente não pode se simplificar, tá bom? A musicalidade também é uma questão de genética. E por último, ai, perdi o outro. A musicalidade. Ô, gente, tem um nono que não tá aqui. Me perdoe, vou ter que postar depois. E aí eu quero finalizar com vocês dizendo, se há pensamentos aqui que são limitantes, quais são os pensamentos libertadores que estão aonde? Preste atenção, amores. Se as crenças limitantes estão na família, muitas vezes, onde é que estão as crenças libertadores? Na família. Como assim, Gisele? Gente, agora eu tenho que ensinar para vocês uma reflexão minha maravilhosa. Prestem bastante atenção. Qual é a diferença entre as crenças limitantes e as crenças libertadoras? Às crenças limitantes dá-se muitas falas, muitas palavras, muitos dizeres. Se conversa, se reclama, fala, questiona, acha ruim. Você é muito burro, menino. Tá dando errado de novo. Dinheiro é sujo. Aquilo tudo que a gente conversou lá na primeira live da semana passada, tudo aquilo foi dito, foi transformado em palavra. Nem sempre transformado em palavra, mas percebido no comportamento, no sentimento, naquilo que aparecia. Combinado? Já os valores morais, as crenças libertadoras, na maioria das vezes, elas não são faladas. Elas são experienciadas no silêncio da atitude. Olha isso que mara! O que eu estou tentando dizer para vocês? Que todo mundo que está me ouvindo aqui agora, ou que vai me ouvir depois na gravação, pode sim procurar na sua família quais são as crenças libertadoras existentes e que não tiveram discurso. Elas apareceram no jeito de como aquele adulto se comportava. Ok? No que ele tinha crença, no que aparecia sem ser através das palavras. Gisele, e dá exemplos? Claro que eu vou dar exemplos. Deixa eu só ver quais são as mensagenzinhas para eu terminar com os exemplos, tá bom? A Laís comenta que parece com a mãe na postura. Laís, fica a dica, então, de você pedir a sua mãe que te abençoe e que você possa fazer diferente dela. E que diferente não quer dizer que você seja superior, mas nós como filhas fazemos diferente e melhor também por honra a elas, ok? Então fica a dica. E nos seus momentos de reflexão e de oração, você pode imaginar que você está dizendo, mãe, eu lhe amo muito e lhe agradeço pelo tudo que você me deu e me ensinou. Ao mesmo tempo eu já cresci, mãe, e agora eu me dou o direito de fazer um pouquinho diferente de você. Vale a pena. Tá bom? O Henrique comenta que a física quântica diria que o uso do pensamento como atemporal seria o mesmo que criar circuitos cerebrais emocionalmente positivos. Sim, Henrique, porque todas as vezes que nós criamos pensamentos positivos, nós usamos conexões neuronais que vão se fortalecendo numa questão de sinapses neurais e que vão fazendo com que o cérebro encontre um caminho positivo sempre rápido para aquilo que a gente quer. Que é aquilo que a gente quer conquistar. Então é assim, eu penso algo positivo e conquisto, na primeira vez é mais difícil, na segunda menos difícil. Daí um tempo, eu já sinto e sei que se eu pensar,
O que vai ter acontecido? Conexões que foram se fortalecendo, sinapses, bainha de mielina, tudo aquilo que vai sendo elaborado num campo ligado a neurotransmissores e a questão endócrina do corpo, que me facilita, através do corpo físico, viver aquilo que a minha alma, que a minha mente cogita para mim. Ok? Ângela, como conhecer e trabalhar as crenças limitantes? Nessa live, na live passada, eu trouxe um monte de dicas, vale a pena ouvir e colocar em prática, tá bom? Espero ter sido útil. A Rita fala que o detalhe de assistir minhas lives é a vontade imensa de aparecer e sentar diante e fazer aquela terapia. A Rita foi minha paciente por um tempo, delícia. Rita, eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem que as lives estão muito parecidas à forma como eu atendo e eu fico muito feliz. Tem um pouco mais de humor, porque é um outro ambiente, né? A terapia é uma coisa mais densa, mas eu fico feliz de saber que é uma forma de conexão com as pessoas, né? Saudade também. Você não cresceu só comigo não, Rita. Você cresceu com tudo que aconteceu na sua vida. Toma posse. Começou lá atrás com a sua história, tá bom? A Rita também já constelou comigo. Foi muito, muito profundo, muito bonito. Simara, a gente tem muito. Tá, entendi. A Tamila coloca assim: preocupa não, gente. Só 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós para a gente ter memória ruim no DNA. Só isso. Isso dá uma ideia do quanto nós estamos conectados com os nossos ancestrais sem que a gente saiba. A gente não considera isso normalmente, né? A gente vai tocando a vida como se nós estivéssemos muito sozinhos, né? Flávia, se ciúme tem a ver com genética, amor, nunca vi. Tem uma live que eu vou fazer sobre ciúme, porque assim, quando eu coloco lá os posts, gente, quais os temas vocês querem, né? Sempre tem lá ciúme. Eu ainda vou chegar nesse tema. Nunca li nada de genética não, viu? Não sei não. Talvez uma ligação com alguma ancestral que tenha tido motivo para ter ciúmes e você está honrando. Mas não sei se nessa questão mesmo de algum gen não. Tá, Flor? A Laís fala que ama todas as músicas que o pai gostava. Nós somos fiéis. Nós somos muito fiéis. A gente demonstra amor muito assim. Terminando aqui. Gratidão minha, Karine. É mesmo, em live faltam os abraços afetuosos da sessão, mas agora em pandemia tudo online, a gente se sente abraçado em alma. Vou trazer para vocês 40 valores morais. Entendam, valores morais igual a pensamentos libertadores, que tem a ver com sentimentos libertadores, que vão acionar o campo da vontade para que a gente supere toda e qualquer dificuldade da vida e, começando por onde, Gisele, no reconhecimento de quais desses valores a sua família já tem domínio. Quais desses valores estão em mais alto grau na sua família? Quais estão em menor grau? Quais quase não existem que você precisa construir para a sua posteridade? Ok? Lembrando, é mais aquilo que aparece no jeito de ser, de conduzir a vida, do que propriamente se falar. Apesar de que em muitas famílias, muitos valores são ditos, mas não todos. Normalmente as crenças limitantes são mais ditas. Valores, então: honestidade, tolerância, liberdade, compaixão, igualdade. Você ouviu na sua família: nós somos honestos. Nessa família a honestidade faz parte. Seja tolerante com fulano, tenha paciência. Está tudo bem, eu tolero o seu erro. Tenha compaixão, fulano não sabe por que está errando. Somos todos iguais, não faça desse jeito. Quando foi que na sua família isso foi dito? Se não foi dito, quando isso foi percebido por você e você internalizou, mas não percebeu que eram tesouros que vão te levar a superar as crenças limitantes e se posicionar numa crença superior. Vou dar um exemplo simples para vocês. Hoje, naquela hora que eu comentei mais cedo que eu estava passando mal, tomando o cappuccino, o Yuri chegou perto e teve um momento que ele falou assim:
Eu nem ouvi o início da frase, mas o final da frase foi assim: eu com essa minha cor suja. Eu falei: quê? Presta atenção no que você está falando, meu filho. Sua cor é linda. A sua cor traz a origem do Brasil e a origem do mundo. O seu moreno, a sua cor morena, é motivo de honra para nós. Nunca mais diga que a sua cor é uma cor suja. Não existe cor suja ou limpa. Você é amado e você tem um lugar do jeito que você é. Só que, gente, eu sou consteladora, naturopata, psicoterapeuta. É minha área transformar em palavras. A maioria de nós, inclusive eu, crescemos em família, não se falava em valores. É como se fosse obrigação. O que eu estou trazendo para vocês? Tentem descobrir, e fica esse último exercício para a semana. Tentem descobrir quais desses valores, dessas crenças libertadoras, desses patrimônios humanos e espirituais, vocês estiveram inseridos desde antes de serem gerados. Porque esses são os valores que vão nortear as suas vidas. Dando sequência, então: compreensão, disciplina, paciência, prudência, gratidão, abnegação, respeito, responsabilidade, lealdade, harmonia, gana, que é diferente de ambição. Gana é vontade de vencer pelo esforço próprio, ambição você passa por cima de todo mundo. Ok? Quantas vezes esses valores, essas crenças positivas foram vivenciadas por você, só que não foram transformadas em discurso? E agora o que você vai ter que fazer? Era isso que o meu pai estava me ensinando no silêncio da atitude. Era isso que eu percebia na minha mãe. Era isso que eu percebia na minha avó, na minha tia, no meu avô, no meu primo, na minha babá, naquele desenho que eu gostava. Então, tomar posse daquilo que sempre esteve ali de uma forma camuflada, um tesouro escondido. Altruísmo, confiança, coragem, valentia, modéstia, perseverança, solidariedade, vontade, autocontrole, superação, laboriosidade, magnanimidade, objetividade, pontualidade, aprendizagem, fidelidade, generosidade, honra, sinceridade, força, discernimento, empatia, cortesia, colaboração. Termina essa live com beijos nos corações de todos, com um desejo de que todos vocês consigam se conectar com o melhor de cada família, ok? Beijo, em paz. Até a próxima semana. Tô postando, responde, Gi. O que é o responde, Gi? Se você quiser me fazer alguma pergunta, vai lá, escreve, eu vou responder. Depois eu posto para as pessoas verem a minha resposta da sua pergunta. Isso vai servir para ajudar outras pessoas também, tá bom? Até a semana que vem, pessoas. Que vocês tenham uma ótima noite, que essa live possa ter contribuído para a evolução de todos, e nós nos vemos na próxima semana. Um beijo de paz profunda, com cheiro de noite orvalhada, e um abraço de alma. Gratidão por tudo.